Toda uma nova geração de desbravadores já são nativos digitais, mas a gente tem que dominar esse meio para não ser dominado por ele. A nossa meninada está sofrendo bullying, violência digital e muitas outras formas de extorsão e de chantagem e ameaça. A gente tem que proteger a meninada disso. E, aliás, qual é o impacto e o efeito das telas na mente e no coração do nosso público-alvo? Vamos conversar agora sobre um dos temas mais atuais, mais importantes e mais relevantes. Vem comigo, esse aqui é o MDA Connection e a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto desse universo digital no coração, na mente e na espiritualidade dos nossos desbravadores. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no nosso MDA Connection. Hoje nós estamos com alguém muito especial aqui, a professora Zani, que trabalha com o Ministério da Mulher, e neste ano eles estão com um projeto maravilhoso a respeito do combate contra a violência digital. Esse é um tema atemporal, embora a gente esteja gravando em 2025, eu creio que ele fica nos nossos arquivos e todo ano aqueles que entrarem para assistir o nosso curso de formação de liderança aqui, de diretoria, esse é um tema super pertinente que nunca vai estar fora de moda e que é importante que você domine. Afinal, a gente trabalha com desbravadores que são adolescentes e eles estão nas redes sociais, eles estão na internet. Nós também estamos lá de alguma forma, até porque você está assistindo esse conteúdo através da internet. A internet é esse poço de contradições, né? Tem muita coisa boa, mas também tem muitos perigos. E a gente vai conversar um pouquinho para tentar evitar esses perigos ou tentar ajudá-los com isso. Bem-vinda, Zani. Obrigada, pastor Erickson. É um privilégio estar aqui contigo. Muito bom. Nós estamos conversando aqui e deixa eu mostrar para o pessoal. Olha só, eu tenho aqui algumas revistas que é parte do material que está sendo usado em 2025 na União Sul-Brasileira. É um material do projeto conhecido como Quebrando o Silêncio, que nós, desbravadores, participamos junto com o Ministério da Mulher, sempre ali, tanto nas palestras, quando se tem manifestações, campanhas, a gente participa desse trabalho. Tem essa outra aqui, que é uma revista mais voltada para o público, os adultos, né? E tem uma terceira, eu mostrei a primeira dos jovens ali, dos adolescentes, a segunda dos adultos, e uma terceira que o pessoal usa com as crianças, com os nossos aventureiros, ficou muito bonita também. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tema, o aspecto geral, por que foi escolhido esse tema violência digital. Pastor, é o seguinte, o projeto do Quebrando o Silêncio, ele já existe há 23 anos no Brasil. Sempre ele abordou conteúdo específico de violência física para idosos, para crianças, para mulheres. Agora, esse ano em específico, é a primeira vez que o projeto do Quebrando o Silêncio está tratando desse tema que é sobre a mídia, sobre por que a gente tem que tomar cuidado. O que está acontecendo realmente na nossa atualidade com relação à internet, à mídia, que está nos levando a trazer essa problemática que de tão relevante, como o senhor falou, um programa atemporal, né? É para todos os tempos e para a gente acender o alerta mesmo, por isso que nós estamos tão preocupados com a questão da violência digital. Legal. Zani, vamos ver aqui quais são os temas principais, então, dentro desse conjunto aqui sobre violência digital. O que você tem para falar para nós aí? Quais são os temas abordados nesse pacote? Então, vamos lá. Aqui nós estamos trabalhando a questão da violência digital, por que a internet se tornou realmente um terreno tão perigoso, o que tem acontecido. Aqui tem alguns aspectos importantes. O impacto das telas, a segurança na internet, conteúdos perigosos, a comunicação não violenta, o uso positivo da internet. O que acontece, pastor? Nós temos que ter um equilíbrio. A internet, ela pode ser altamente destrutiva, como ela pode ser altamente produtiva, como nós estamos tendo aqui agora, um bate-papo, alguma coisa relevante, mas a gente precisa levantar essas questões para entrar em debate com os nossos adolescentes, com o próprio público aqui dos seus líderes de desbravadores, com relação a essas problemáticas e como trabalhar isso. Então, em outras palavras, quem está trabalhando com o adolescente, com o juvenil, como líder de desbravadores ou como pessoal que trabalha no ministério de vocês, ele não demoniza o aparelho, ele não demoniza a mídia,
mas a gente está preocupado com o uso errado da ferramenta. Exatamente. É aí que está a problemática. O senhor falou a palavra certa. O uso errado, equivocado. E o problema é o seguinte, que a gente acha que uma criança está com o telefone, está tudo certo, ela está totalmente protegida, só que não conversa, não fala, não levanta discussão, não levanta as problemáticas. E quando se descobre, muitas vezes já é tarde demais. Entendeu? Ela vai precisar ter que ter um acompanhamento e tudo mais. Então, por isso que a gente trouxe esses temas para uma roda de debate. Até mesmo dentro dos clubes, entre as crianças, entre a liderança, para que seja relevante e levante esse alerta. Não podemos confiar que a criança, ela por si só, ela vai saber se precaver. Legal. E adianta, de repente, o pai se alarmar e sair proibindo tudo? Isso aí vai resolver alguma coisa? Também não. Ela não tem como. A criança ela já foi criada dentro desse contexto. Ninguém mais vai tirar o celular da gurizada. É impossível. Okay. Tem como? Eu imagino que não. Eu imagino que você que está do outro lado ali saiba que não tem como mais tirar. É por isso que a gente está levantando aquela questão. Precisamos conversar. É um processo de educação, então. Exatamente. Vamos lá. Então, o que é violência digital? Vamos entender isso aí. Qual que é o conceito para violência digital? Vamos chegar nesse termo aqui que eu achei bem interessante. Refere-se a qualquer tipo de violência, abuso que ocorre no ambiente online através de meios como redes sociais, mensagens privadas, e-mail e outras plataformas. E são nomes que nós, na nossa idade, pastor, muitas vezes não estamos nem acostumados quando você abre uma relação de nomes ali diferentes. Olha só, cyberbullying, assédio online, disseminação de conteúdos íntimos sem consentimento. O que acontece? A menina acha que ela vai mandar uma foto para o menino e vai ficar totalmente privada daquilo ali. Ela tem que acender o alerta com relação a isso. Sexting e sextorção, stalker, discurso de ódio. Esse discurso de ódio, nós estamos vivendo no mundo do mimimi, né? Qualquer coisa se transforma. E quando você lê essa questão do discurso de ódio, para que aquela pessoa que colocou alguma coisa na internet, ela tenha mais likes, ela começa a ser mais ofensiva ainda. Então, ameaças e intimidação também tem acontecido bastante. Falsificação e manipulação, grooming, roubo de identidade. Então, assim, tem um mar de coisas que a gente nem imagina. Sabe, quando você começa a pesquisar, a gente fica assustado de quanta coisa ruim dentro de uma coisa boa que poderia ter sido, né, a internet, porque quando ela foi criada com o objetivo de ser boa, entendeu? De tirar as pessoas, levar as pessoas para outros lugares, trazer mais conhecimento, mas as pessoas ruins também estão ali. E elas vieram assim de uma maré muito forte, de muita coisa ruim. Então a gente precisa acender os alertas. Vai ser uma palavra. Você quer dar alguns exemplos de como é que isso acontece com a meninada? Olha como é que isso chega para eles? Como é que envolve eles? Por exemplo, pegar uma foto que eu acabei de falar de uma menina e usar de maneira ilícita, trazendo, por exemplo, o cyber. Deixa eu voltar. Isso acontece entre pessoas conhecidas, entre pessoas que se conhecem na vida real e estão conversando no universo digital, ou eles estão sendo vítimas só de estranhos? Como é que isso funciona? Tem das duas maneiras, né? Tem das duas maneiras. Tem daqueles que se conhecem, que muitas vezes não falam pessoalmente, não fala cara a cara, e quando você está atrás de um celular, você toma forças. E nós temos outros tipos de abuso para adolescente e para crianças, que são adultos que se passam de criança da mesma faixa etária, que no caso seriam pessoas que não se conhecem, e também que trabalham com relação a isso. E daí mentem, omitem, e o adolescente ou a criança... Pastor, mas isso não envolve só adolescentes, envolve mulheres, pessoas com problemas mental comprometido ali, idosos. Os idosos hoje estão caindo assim terrivelmente em tantas coisas que têm acontecido. E é por isso a gente precisa conversar, principalmente com os adolescentes, para eles... Deixa eu ver se eu entendi. Então, existem casos, por exemplo, a gente já lamentavelmente tomou conhecimento de vários assim, em que a menina ou o menino ele é assediado, a menina, especialmente meninas nesse caso, são assediadas, convencida a mandar uma foto, muitas vezes uma foto da sua intimidade, e aí essa pessoa depois usa a foto para chantagear. Sim, fazendo ameaças. E obtém o que quiser por meio de chantagem através dessa foto, né? Sim, fotos,
Não, talvez não só, a fotos é um desses casos, né? Mas às vezes em sala de aula, um falou alguma coisa ali. Através dessa fala pode ser manipulada, colocado na internet e usado também para trazer maldade para esses O adolescentes. que você diria para um conselheiro de desbravador? Como é que ele poderia conversar, abordar esse assunto com os seus desbravadores? Numa roda, de maneira leve, de maneira tranquila, abordar de maneira sincera, trazendo as problemáticas, porque quando você começa a conversar, eles trazem casos, entendeu? Eles mesmos já trazem casos ali que já aconteceram, de quem que ele sabe, então você começa a abordar, conversar de uma maneira leve, você pode fazer através de desenhos, eles mesmos se expressam bastante na questão de, através de desenhos, de conversa, sempre com muita sinceridade, pastor, e muito carinho, respeito pelas crianças da unidade, entendeu? Porque às vezes se você não tiver respeito, traz grandes problemáticas também, entendeu? Você tratar com respeito, com muito amor e tentando ajudar mesmo ali aquele adolescente que já sofreu ou que talvez você está precavendo que ele não sofra, né? Legal. Vamos lá. Quem são as principais vítimas? Então, Aqui leituras... nós colocamos aqui, a gente já até falou, né, das pessoas. Essa daqui é uma leitura que eu passaria, bem interessante, um livro que fala de Psyche e outros golpes que acontecem, como nós falamos, da maldade do ser humano, que a gente nem imagina, tem muita coisa ali. E aí vem as consequências de tudo isso que a gente começou a falar aqui, com a questão da internet. Nós temos hoje a violência sexual hoje. A gente até brincou aqui agora há pouco falando, né, quando a gente falou que 50% dos nossos adolescentes já tiveram acessos à questão de pornografia, de uma sexualidade muito pornográfica mesmo, né? Parece que os números são maiores, mas isso aqui não sou eu quem estou falando, são algumas plataformas que nos informam com relação a isso. Ó. Mais da metade dos adolescentes brasileiros já sofreram, na realidade, violência, né? Sexual. Não é só o ver, mas é a propriamente disto. Menores são vítimas de nudes, fake. Isso daqui também é uma problemática, às vezes a IA, né? A IA vai lá e faz. Estudos revelam a elevada prevalência do cyberbullying entre os adolescentes e os brasileiros. Vamos lá, peraí. Volta. Vamos definir o que é esse cyberbullying. O cyberbullying é o bullying através das redes sociais. Entendeu? De você colocar características físicas, de você colocar características intelectuais e colocar em discursos de ódio que é dentro do cyberbullying. O cyberbullying é você fazer um bullying através da internet. Ok. E até porque a internet ela dá um nível de exposição e de permanência que nunca existiu antes na história, né? É verdade. Se você observar os grupos de adolescentes, quando existia o bullying antes da internet... ele era uma atividade que acontecia ali naquele momento, a vida seguia. Restrito. A vida seguia e aquilo ali, né? Outro dia, outro assunto, outra piada, e a vida seguia. E aquilo ali ia ficando para trás. Mas na rede social, aquilo vai e volta porque aquilo está ali, exposto. Está registrado e fica permanente. E aquilo vai criando uma memória, porque principalmente assim, ó, você lê, você relê, você lê de novo. Então isso vai ficando ali na cabeça e às vezes são coisas irreais, entendeu? Fictícias, né? Que os adolescentes colocam ali por maldade, mas a pessoa que está sofrendo o cyberbullying leva aquilo como sério. Ele começa a acreditar de fato que aquilo é verdade, entendeu? Ah, tu é magrelo demais, e sabe assim, essas ofensas assim, que tipo, não tem nada a ver. Mas aquilo, ele vai lendo tanto, ele lê uma, ele lê duas, ele lê 3 vezes e aquilo começa a magoar ele. Porque se a gente ouve uma coisa, como o senhor falou, né? Antigamente o bullying era feito na escola ali de maneira rápida. Se ouvia, já te magoava. Aí agora você tem uma coisa registrada, que alguém lê, aí passa uma semana, tá ali registrado, outra pessoa comenta embaixo daquilo que já foi dito. Então, a coisa começa a tomar uma proporção muito grande na cabeça da pessoa que está sofrendo esse bullying ali via internet. Ok, vamos seguir então. Vamos falar um pouquinho, a gente tem aqui sobre os adultos, né? Sim. Como é que os líderes talvez podem se encaixar nesse perfil aí de problemas? Então, o que tem acontecido hoje, né? Você está falando dos adultos que estão sofrendo também, porque isso é normal, não está acontecendo só com criança, acontece com adulto, acontece com qualquer um. E mulheres
praticam. Se você entrar no Instagram hoje, qualquer coisa que uma pessoa coloca, embaixo eu fico... eu não sei, mas eu fico assim, preocupada como que as pessoas se portam porque estão atrás de um celular. Elas não têm medo de escrever barbárias. Parece que facilita a vida escrever coisas terríveis. Então, assim, tem acontecido em todos os âmbitos, não só nos adolescentes, mas pelas crianças, pelos adultos também. Mas olha só, eu vou tentar aqui falar sobre um assunto sem identificar a pessoa, né? Sim. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que hoje é um influenciador famoso da nossa igreja e faz um trabalho, na minha opinião, muito bonito. Dias atrás aí foi Dia dos Namorados. E aí ele colocou uma foto com sua esposa e eu o sigo, admiro muito o trabalho. E aí eu fui dar uma olhada nos comentários. Zane, tem que ter muita coragem hoje para você ler o que tinha lá. Tem que ter muita coragem. Porque de racismo pra cima e outras coisas assim das mais absurdas, eu fiquei pensando assim, porque eu os conheço. Eu fiquei pensando assim, cara, como é que a esposa dele lê aquilo ali e aguenta um negócio desse? E como é que ele lê aquilo ali? Então, a gente vai chegando num ponto que a gente já não sabe nem o quanto vale a pena estar conectado. Tá pessoalmente ou tá nas redes sociais. Por outro lado, nós que somos pastores, por exemplo, ou você como uma líder das mulheres, a gente tem por obrigação da nossa função, nós temos que estar nas redes sociais, certo? Os líderes desbravadores que estão nos ouvindo também têm. Até que ponto a nossa vida pessoal pode ser exposta ou não, e isso faz bem ou mal para a nossa família? Pastor, é por isso que a gente precisa entender o seguinte, nós estamos ali para levar o bem, porque nós estamos vivendo um grande conflito hoje, né? Entre o bem e o mal. Vivemos assim. E o mal, ele parece que ele se sobressai, né? Quando se fala, principalmente na questão da internet. Mas a gente não pode deixar de se pronunciar, de levar a mensagem através das redes sociais. Porque imagina se a gente retira tudo de bom, né? Lascou-se tudo. Então, assim, a gente precisa entender que nós precisamos ser uma boa influência. O senhor falou desse relato e eu lembrei de um outro relato que aconteceu semana passada, de uma pessoa que entrou numa rede social de uma outra determinada pessoa, curtiu as fotos, essa pessoa é casada. E a outra pessoa não é casada. Então, assim, um clique que a pessoa deu, a outra pessoa me ligou, ela falou, Zane, quem que é fulano? Por que ele tá curtindo as minhas fotos? Você entende, assim, como que a maldade, as coisas, elas estão... Então, a gente tem que tomar cuidado, cuidar da nossa imagem, porque a gente tem uma imagem a prezar ali na internet. E mostrar em que Deus nós cremos. Nós não temos que ter vergonha de mostrar no Deus em qual nós cremos, mas nós temos que ter vergonha, assim, daquilo que a gente escreve. Sim. Daquilo Agora, que a gente fala. Esse é o meu ponto. Se nós que somos adultos estamos ali presentes e a gente sofre uma pressão, uma interferência e talvez uma crítica a nível pessoal, que eu acho que até para os adultos é difícil de suportar, esse é o meu ponto. E eu queria chegar com os líderes aqui de desbravadores nesse detalhe. Você imagine agora adolescentes com 14 anos que não têm ainda a sua percepção própria formada, que não têm ainda uma autoestima, não têm ainda uma maturidade, e eles têm toda a sua vida exposta ali e têm que suportar esse nível de críticas, entendeu? Se alguém tem coragem, por exemplo, de fazer bullying com um pastor casado, fazendo bullying ele e sua esposa, e talvez sobre suas características raciais, ou seu sei lá, se chega nesse nível, agora você imagine a situação de um adolescente que vivencia isso e muitas vezes longe da nossa percepção, porque às vezes eles estão em redes sociais ou em grupos de redes sociais, bolhas ali que nós não estamos. E isso é natural, né? A gurizada, quando eles vê os mais velhos chegando, eles vão fugindo para outro caminho. Tá no Instagram, chegou os coroa, eles fogem pro TikTok. E aí vão indo, né? Será que a gente tem condições psicológicas de lidar com um adolescente?
Aliás, perdão, será que o adolescente tem condições psicológicas de lidar com tudo isso? Então, esse eu acho que é um dos pontos mais importantes do trabalho que vocês estão oferecendo, porque me parece que nem os adultos têm essa condição, quanto mais na adolescência ou juventude. A gente não tem nem por que exigir que eles tenham essa... Porque eles estão ainda formando o lobo frontal. Sim. É onde toma as decisões da vida, onde tem uma racionalidade. Então, eu entendo perfeitamente. É por isso que a gente colocou aqui, ó, de quem que é realmente a responsabilidade. Uhum. Quem que é o responsável para cuidar e ajudar esse adolescente? O clube, ele pode ser uma fonte, porque a gente sabe que o clube ele tem uma parceria muito grande com essas crianças. Uhum. E é por isso que a gente diz, converse. Sabe assim, ó, a cada reunião, eu falo que a água mole e pedra dura, né? Uhum. Tanto bate até que fura. A gente precisa ser redundante com as crianças. Sempre falando, sempre falando. Eu tenho um filho de 10 anos, pastor. Uhum. E o meu filho não tem acesso ao celular, não tem acesso às redes sociais, porque a gente já conversou em casa. Eu falo, filho, você não tem ainda essa discernir... Como é que fala? Ele não consegue discernir entre o certo e o errado. Ele não tem acesso. Uhum. Mas a gente conversa o tempo todo, porque às vezes a gente tá ali, ele pega o celular do pai. Entendeu? Uhum. Então a gente precisa conversar, precisa tudo. E de quem que é responsável? É do clube a responsabilidade de ajudar a criança a policiar? É dos pais? Mas duas coisas que nós colocamos assim, ó, as plataformas digitais precisam estar atentas a isso. E, por exemplo, aconteceu uma situação dessa, como o senhor falou ali do casal. Ou com essa pessoa que falou pra mim, né, que aconteceu ali. Como que eu, Zane, alguém falou mal de mim, me xingou ali na rede social e tal, me expôs ao ridículo. Eu vou me defender? Eu não vou me rebaixar ao nível. Se eu não me rebaixo ao nível nem pessoalmente, porque eu falo que quando dois não quer, um não briga, né? Uhum. Então, eu não vou me rebaixar. Primeira coisa que eu faço, eu já fiz, tá? É bloquear a pessoa, entrar na rede social dela, bloquear, fazer com que ela não veja mais, apesar da minha rede social ser aberta. Pronto. É uma maneira de você se livrar daquela pessoa. Mas, Ana, eu tenho contato com ela pessoalmente no dia a dia. Bloqueia igual, sabe? Trave ela. Acabou, filho. Porque se você tem que tomar medidas, porque isso vai te fazer mal. Uhum. Vai te fazer mal. Uhum. Entendeu? Não adianta falar, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Então, assim, bloqueie essa pessoa. Não responda, não queira cair na bobeira de ficar ali discutindo, não, porque isso, não, para com isso, isso aí não vai levar a lugar, nunca levou. E eu acho que existe aqui um ponto que a gente trabalha muito no currículo do clube, que é a questão de como a autoestima da pessoa reage a todas essas influências e a pressão de grupo. Verdade. O Clube dos Provadores, ele sempre teve em vários cartões ali do nosso programa, pioneiro, pesquisador, tem lá depois um guia, sempre teve essa discussão sobre a influência, o poder dos grupos e a influência. Mas hoje a influência ela é muito maior nos grupos online. E aí me parece, Zane, não sei se você concorda comigo, a gente teria que ter o grupo presencial do clube, da igreja, da escola sabatina muito mais influente, muito mais poderoso, muito mais relevante, forte, muito mais interessado, porque se a gente conseguir levar a gurizada a ter um pouco mais de vida real, a vida real ela consegue talvez domar essa vida virtual. Tem, né? Ela tem que domar, certo? Porque a gente tem que parar para conversar sobre onde isso vai terminar. Outro dia, Zane, eu estava lendo um artigo sobre o que vai acontecer. Ninguém sabe. Essa é uma das perguntas que tem para o futuro. O que vai acontecer com a primeira geração que envelhecer e tiver cada pedaço, cada detalhe da sua vida registrado em vídeo, em filmes e fotos? Por exemplo, eu tenho uma filha já adulta, né? E ela tem o registro da vida dela inteira, desde bebê, desde recém-nascida, em fotos que nós fizemos e guardamos. Isso tudo vai fazer bem ou mal pra gente. Porque, tipo, a nossa geração, foto não era uma coisa comum. Então a gente tinha ali uma foto bebê, uma foto lá quando criança, aquelas fotos assim meio tremida, né? Que o cara fazia. Você não sabia que jeito o cara fazia 36 fotos para tirar uma boa, assim, né? O resto tudo tinha que jogar fora. Então eram poucas fotos. Você tinha ali uma foto de casamento, uma foto, entendeu? Uma foto bem borrada sua ali na adolescência. Mas agora você imagina uma geração que tem
o seu registro visual em alta definição e que já vive esse alto padrão, essa busca incansável de filtros e de aparência, e agora você imagina essa geração que vai se perceber no espelho envelhecendo e morrendo. Ninguém sabe como é que isso aí vai terminar, sabia? Verdade. Isso é uma das coisas que está se discutindo. É assustador, né? É assustador. Isso se discute muito qual é o impacto psicológico que isso vai trabalhar na mente das pessoas no futuro. E hoje já, pastor, hoje, na atualidade, as mulheres não querem envelhecer, sabe? Os homens não querem envelhecer. E os homens, está mudando o perfil dos homens com relação a isso, está mudando o perfil das mulheres. Você imagina, por exemplo, meu filho tem 10 aninhos, meu filho também, então eu tenho tudo registrado. Às vezes eu penso, a gente vai ficar se cobrando, vou ter que fazer mais botox, vou ter que fazer mais não sei o que para tentar ficar mais jovem. Olha... Zane, por que a gente se preocupa tanto com o que pensam da gente? Essa é a pergunta. Olha... Porque é difícil, hein, pastor? Porque a gente quer ser perfeito? E a segunda pergunta é, por que a gente se preocupa tanto com a vida do outro? É complicado, né? Porque eu falo, somos naturalmente, desculpa a palavra, fofoqueiros, eu nunca vi isso. Somos naturalmente e gostamos de conversar sobre a vida do outro. Aí vem aquela questão, por que não conversar coisas boas sobre a vida do outro? Por que não falar coisas relevantes sobre a vida do outro? Por que a gente tende a ver só as coisas negativas? Olha para nós mesmos. Será que eu não tenho nada negativo? E é tão bom quando alguém te fala assim, pastor, eu te admiro. Eu gosto do senhor. Parece que dá um up. Agora, quando eu chego e falo, não, pastor, não gostei disso que você fez. Parece que o balão, então a gente tem que tomar cuidado daquilo que a gente fala. A gente gosta de falar das pessoas. Isso é natural nosso. Deus nos criou assim. Mas, então vamos falar coisa boa do outro. Legal. Vamos falar coisa boa. Vamos lá. Fala um pouquinho mais pra gente aí do projeto de vocês. Então, tem alguma coisa aí pras meninas? Sim, temos algumas coisas pras meninas. Estamos vivendo meninas muito nervosas, que é exatamente o que nós estávamos questionando agora. Estamos presenciando algo novo. As meninas entre 12 e 17 anos têm 3 vezes mais possibilidade de ter depressão. Sabe por quê, pastor, que elas precisam ter? Porque elas precisam corresponder a uma vida, a uma expectativa de adultos, a preocupação, nós falamos aí agora um pouco a questão da aparência, queremos ser cada vez mais jovem, a maior probabilidade de sofrer assédio virtual, tá? A pressão da mídia que valoriza as mulheres com um apelo sexual, e aqui vem as formas mais comuns de violência dentro do mundo sexual para as mulheres, difamação, assédio cibernético, discurso do ódio, falsificação de identidade, não sei nem como é que fala, heckling e perseguição. E assim nós vemos outros abusos por meio de vídeos, imagem. Nós temos a IA agora aí que pode transformar uma foto que você tirou até de roupa numa coisa mais grave. Eu acho que as meninas, elas são muito vulneráveis para essa questão da chantagem, né? Que nós mencionamos anteriormente, né? Se uma menina se vê chantageada ou de repente numa circunstância dessa, qual seria o seu conselho para essa menina, o que deveria fazer, ou até para um líder, como é que ele ajudaria uma conselheira dos bravadores, como é que ela ajudaria uma menina dessa? Primeira coisa é ouvindo, é conversando, é saber exatamente o que está acontecendo. Segunda coisa, eu já falei, bloqueia as pessoas que estão te machucando. Essas amizades não são relevantes para sua vida. É duro falar isso, mas é verdade. Não são relevantes. E procure entender essa adolescente, converse com ela, não deixe simplesmente numa falação, eu ouvi falar, por quê? Dê atenção exclusiva, entendeu? E se interesse pela problemática, tente entender o porquê que isso está acontecendo, se aquilo é verdade ou se é fake, né? Porque eu já vi casos também de meninas que inventam fake para chamar a própria atenção para si. Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas ou seja, elas criam uma história de abuso para chamar atenção para si. Para chamar atenção para si. Que talvez ela não sofreu o abuso propriamente dito daquela maneira, mas ela sofre um outro tipo de abuso que ela não quer falar. Entende? Então ela faz ela como que ela corre do que está realmente acontecendo, mas aí ela fala que foi uma menina dali. Só que às vezes ela pode estar sofrendo em casa. E ela não quer conversar. É por isso que precisa sentar, conversar, entender, abordar. E se o líder ali, o conselheiro da unidade não está conseguindo ajudá-la, levar isso para frente. Sabe? Tentar ajudar, levar para ver a questão de um terapeuta, de um psicólogo. Não ficar só ali. Porque quando elas verbalizam, é porque tá
Alguma coisa está Legal. acontecendo. Vamos avançar lá para os meninos? Vamos tentar caracterizar algumas questões dos meninos? Aqui são alguns livros que a gente aconselha, aí, principalmente para liderança, né? Para eles terem acesso com relação a essa questão. Agora os meninos. Nós estamos vivendo uma era dos meninos. Olha, eu nunca vi tanto. Eu trabalhava com 5º ano passado, trabalhei em secretaria da escola, de tanto diagnóstico. É muito diagnóstico. Menino com TDAH, menino com TOD. E algumas coisas, eu não estou colocando isso como um todo. Pode vir realmente do uso excessivo da internet, entendeu? Uhum. Porque os meninos, ao contrário, as meninas, elas falam, elas verbalizam, elas deixam marcas que você, como líder, vai conseguir observar isso, você da liderança, conselheiro ali da classe. Agora, os meninos, quando eles chegam propriamente dito a falar sobre isso, é porque a coisa já está grave. Entendeu? Olha só, deixa eu te perguntar um assunto polêmico Vai lá, aqui, chega junto. porque eu vi aqui na revista de vocês, achei muito interessante. Na revista de vocês tem aqui sobre os jogos digitais e a influência no comportamento. Zane, isso aqui é motivo de debates assim terríveis aí, quem defende, quem é contra. Qual é a opinião do projeto aí do Quebrando Silêncio? O que vocês pensam a respeito dessa questão da influência dos jogos? Olha, se você parar para observar aqui na revista, e se o pessoal tiver acesso, eu espero que todo mundo tenha acesso a esse material, ele mostra que os jogos, eles não têm uma boa influência nem um pouco na vida dos meninos. E aí cabe sim a família, até os grupos ali que envolvem. Mas é o tipo de jogo, o tempo gasto com o jogo, é os dois, ou é só por ser o jogo em si já faz mal? Pastor, olha, eu vou falar uma opinião própria e de algumas coisas que eu já li. Tem a professora Thalita, tem o professor Marcos, que trabalham, eles são doutores na relação da área, e eles trabalham que só por si só já faz mal. Entendeu? Porque o cérebro de um adolescente, ele não está preparado. E uma criança que entra para jogar, ela não fica 5 minutos, ela não fica meia hora. Ela não quer só isso. Ela quer cada vez mais. Ela vai mudando o comportamento, entendeu? Então, é por isso que eu, assim, não demonizar, né, a questão dos jogos. Mas a grande maioria, eu posso classificar ali que 90%, nem daqueles mais simples, que tem uns de montar, né? Eu já ouvi falar que tem frases, que tem coisas, tudo para marcar a vida do menino mesmo. E o menino, ele tende a jogar mais que as meninas. O menino gosta mais de jogos do que as meninas. Sim, por isso que eu perguntei aqui nesse caso específico, né? Já se argumentou muito que desenvolve raciocínio lógico, isso e aquilo e tal. Você acha que compensa? Não. A humanidade sobreviveu sem o jogo por muito tempo. Chegamos bem sem os jogos. Tranquilo. E o detalhe é o seguinte... É que isso aí é uma indústria, né? Sim, se você mexer nisso, existem gigantes aqui que ganham fortunas com isso. Há milhões rolando aqui. É claro que isso aí é como você falar mal de uma indústria que está armada até os dentes com toda a bagagem, com todo o dinheiro... E que não vai deixar barato. Não vai deixar que se toque nessa vaca sagrada deles, né? Exatamente. E eles fazem de uma maneira tal que eles envolvem a criança, entendeu? Sendo que uma criança brincar, jogar bola... Eu amo o Desbravador, pastor. Vou ser bem sincero. Eu gosto demais do Clube de Desbravador. Porque ele trabalha exatamente isso, o físico da criança. A criança precisa sair da rede. A criança precisa parar de jogar e dedicar mais tempo, porque isso vai fazer bem, ela vai liberar bons hormônios, entendeu? Não a dopamina que faz ele ficar viciado, ele ficar ali em cima. E os jogos, ele cria um vício, uma dependência, que tem criança que quando os pais começam a fazer o desmame, a criança surta. A criança tem, assim, dias e dias, ela não consegue comer, ela não consegue dormir, porque virou um vício, entendeu? Então, a bem verdade, ela vai viver sem. Ela vai viver muito bem sem. Eu tenho um menino de 10 anos, ele brinca comigo, ele fala, mamãe, na escola eu sou considerado, eu brinco, né? Eu falo, nossa, não, pastor, porque ele nem sabe o que é isso. Um ET. Um ET, ele é fora do quadrado. Ele, mãe, eu não sei o nome de jogos, eu não sei o nome de nada. E eu sou o único que não tem o celular. E eu falei, não vai ter. Porque eu falei, filho, você já nasceu nesse mundo assim. E quando você precisar realmente da internet, você não vai ter dificuldade nenhuma. Não vai ser jogos que vai te fazer mais ou menos inteligente.
Entendeu? Muito pelo contrário, você tem que aprender o mundo prático, porque o mundo não é só isso. Aí hoje o que está acontecendo com os meninos? Eles ficam mais isolados, eles não querem amizade, eles não querem conversar, se abrem cada vez menos. Isso vem trazendo consequências irreversíveis em muitas famílias. Entendeu? Crianças que dormem 2, 3 horas da manhã, gente, o que é isso? Então é complicado. E aí afeta todos os 8 remédios naturais. Zane, enquanto você se prepara aqui, um recadinho para vocês é o seguinte, olha, tá comprovado, meus amigos, comprovadíssimo que a melhor coisa para o desenvolvimento mental, social é ir acampar. Amém? Em vez de ficar jogando aí no videogame e tal, tudo bem, eu não vou criticar. Eu já tive a experiência de jogar, embora eu sou da época do Atari e a gente era tão pobre que só tinha aquele cartuchinho do Enduro, que era aquela corridinha de carro lá. Você jogava aquilo ali 15 minutos, ficava sempre a mesma coisa, era chatíssimo. Aquilo, achava a coisa mais chata do mundo. Então o videogame não vingou na minha geração, mas não vingou pelo contexto da pobreza mesmo. Mas o fato é que eu acho que muitas coisas mudaram e os jogos tiveram sucesso dentro do quesito isolamento social. Entendeu? Isolamento social. Você pode perceber que, se você olhar para gerações mais antigas, a galera saía de casa sem pedir ou perguntar pro pai e pra mãe, ia pra rua brincar com os amigos. Bola. Fazer qualquer coisa. Iam pra rua brincar, tinha muito terreno baldio, a galera ia brincar na árvore, no mato ali, porque sair de casa era normal. Hoje você nem sai de casa. Hoje a gente tá trancado dentro de casa. Você tá trancado em prédios, em condomínios, apartamentos. Então o isolamento já favorece esse tipo de coisa. A melhor coisa é se tirar a gurizada, vai acampar. O acampamento não tem jogo melhor, não tem coisa mais incrível do que ele fazer uma fogueira. E ele vê o fogo começar, aquilo parece que é mágico. Experimenta isso e eu tenho certeza que eles vão dar valor. Vamos lá? Super apoio às ideias do pastor Erison, né? Aqui só continuando dentro da questão lá dos meninos, a quantidade de acessos, né? Eles vão tendo cada vez mais acesso à pornografia e é real essa carinha aqui, tá? Quanto mais acesso, mais fechada essa criança é, mais introspectiva essa criança é, então a gente precisa. E mais vai cauterizando a mente, ele vai precisando de uma coisa mais pesada, sim, mais absurda. Porque nunca é suficiente. E isso é um processo de vício destrutivo, né? Sim. E aqui tá falando sobre os jogos mortais que nós já falamos ali, né? Predadores na plataforma. Infelizmente, a indústria de games, o senhor acabou de colocar aí, gerenciando. Sexualidade. Meninas como principais vítimas de violência e objetivações dos jogos. Aqui tem esse livro também que eu coloco aí, se alguém quiser ter acesso. Todos esses materiais são materiais relevantes que vai aumentar o seu conhecimento naquilo que nós estamos falando. Aqui algumas coisas relacionadas aos crimes digitais. Antigamente nem se existia essa questão de crime e hoje a internet está cheia de crimes, de pessoas que são presas, de pessoas que estão sendo processadas e a gente vai... E aqui tem o esquema das apostas, sim, né? Sim, apostas. O Tigrinho chegou como quase... Pastor, eu não sei se o senhor já viu alguém que perdeu todos os bens da família, mas eu já vi. No distrito nosso passado, uma família perdeu-se tudo por causa do jogo do Tigrinho. Parece uma coisa, vamos dizer assim, idiota, né? Imagina, eu vi a pessoa devendo R$150 mil para o jogo do Tigrinho e sendo ameaçada de morte. Então, assim, é uma brincadeira que começou sendo brincadeira, irrelevante e se tornou uma problemática. E não tem só essa família, são várias. Você pode ver aqui que ele está colocando casa vendida, pessoas cometendo suicídio por causa de jogos, pastor. De joguinho, roleta. Estamos na contramão, porque é o seguinte, nós estamos mexendo aqui com indústrias pesadas e provavelmente essa nossa conversa no algoritmo aqui não vai para lugar nenhum. Mas para os clubes, para vocês tem que ir à frente, a gente tem que falar sobre isso, porque isso aí é uma loucura, gente. A gente tem que combater isso aí. Parece mentira. A gente vê essas reportagens, você fala, não, isso é irreal. Por quê? Porque parece que no nosso mundo não tem. Mas começa com uma brincadeira e vai tomando uma proporção tão gigante que não tem controle. Então a gente precisa, sim, alertar e conversar sobre isso. E aqui eu vou falar rapidamente sobre a violência. Vai ter um som agora, sabe? A IA tá se vendendo para os idosos. Por quê? Porque eles acham que são mulheres de verdade. E aí dá o golpe. Sim. E aí eles clonam o rosto, coloca que tá falando com aquela senhorinha. Então, para você ter uma ideia, que esse mundo está atingindo a todos. Zane, enquanto você vai preparando já pra gente ir pro final aí, queria falar sobre a prevenção contra tudo isso.
eu queria chamar a atenção de vocês, clubes, para um detalhe importante. Nós, desbravadores, estamos sendo vítimas de alguns golpes digitais. São falsários, são estelionatários que clonam perfil de desbravadores, eles falsificam perfil de empresas, supõe-se que são empresas vendendo barracas, vendendo uniformes, vendendo materiais. Eles pedem ali um depósito na forma de Pix e depois não entregam produto nenhum, nem barraca, nem uniforme. Tome muito cuidado com isso. Sempre faça suas compras. Se possível, você compre de credenciados, aqueles que são recomendados pela divisão sul-americana. Compre de pessoas conhecidas, pessoas físicas, barracas de preferência. Meu conselho para você: vá em lojas reais e examine o produto e compre o produto olhando para ele, vendo, testando o material. Não caia nesses golpes, não acredite nas fotos, nos perfis, tem muita coisa sendo clonada. E aí fica a advertência: não faça as campanhas do seu clube através de Pix e compartilhando aí para o pessoal, porque eles também clonam esse tipo de coisa. Eles desviam o dinheiro do seu clube e roubam vocês. A única maneira que a gente faz as nossas campanhas, pagamentos, doações, aqui na União Sul-Brasileira nós estamos usando a ferramenta do 7Me, que eu vou falar para vocês na aula de tesouraria, que é muito importante. Evite levar golpes, tenha muito cuidado com isso. Vamos lá, comunicação não violenta, vamos falar um pouquinho sobre isso e eu quero ir para prevenção e como é que a gente pode ajudar a meninada, então. Então, esse daqui é da comunicação não verbal, é uma abordagem de comunicação que busca promover a empatia e a compreensão das pessoas, que é o assunto que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Em vez de você promover um discurso de ódio, você promover um discurso de coisas boas, sempre se precavendo nessa questão, buscando a empatia, escuta e conexão, enquanto as redes sociais muitas vezes incentivam para a reação rápida, né? Conversar, ter o julgamento e a desumanização. Desumanização. Isso daí. E vamos lá, prevenção e educação. Estabelecer limites de tempos, principalmente ali com a questão dos filhos, né, de tempo. Ou seja, então é legal que o conselheiro de clube, numa reunião com os pais, aborde esse assunto aqui. É muito relevante, pastor. Porque muitos pais não sabem o que está acontecendo dentro do seu celular. A criança, ela está com o celular ali, ó, na sala com o pai. E o pai não tem noção do que ele está vendo ali na frente dele, entendeu? Então o pai precisa ter consciência, precisa ter acesso. E hoje tem todo um esquema, né? Tem aquelas películas que o cara que está do lado não vê. O mundo já cria uma estratégia para você poder fazer suas coisas sem ninguém ver, né? A besteira ali do teu lado e tu não perceber. Então é por isso que o pai tem que acender esse alerta e ele vê que pode estar acontecendo com o filho dele, sabe? Mas não é só isso. Tem programas que ele consegue monitorar ao vivo que o filho está vendo, entendeu? Monitorar quais é o tipo de conteúdo que ele está vendo. Então, o pai, ele precisa monitorar isso muito, muito de perto. Então, não tem esse esquema de privacidade. Que privacidade? Criança não tem privacidade. Criança não tem privacidade. Criança não fica nos... Ó, só pra você ter uma noção. E o marido? O marido tem privacidade? Não, porque também. minha esposa olha meu celular, minhas mensagens, viu? E já é assunto combinado lá em casa que eu não tenho privacidade também. Nossa, pastor, se essa questão de privacidade tá dando margem para você fazer coisa errada. Sim. Entendeu? Eu tenho que ter privacidade. Tá fazendo coisa errada. Essa questão aí é uma questão bem dura de ser falada e a maioria das vezes é verdadeira. Então, a gente precisa, sim, monitorar, ver, cuidar, estar em cima, conversar. Então, assim, o diálogo para você criar a confiança para essa criança que está conversando, ensinar a reconhecer a crise, não ficar ali com ela, tá sofrendo, entendeu? Tá acontecendo uma coisa que tá matando o coraçãozinho dela. Aí o pai vai lá e aborda a criança e fala, você é culpada. Não, entendeu? Entenda o que tá acontecendo, deixe a criança falar, entendeu? Entenda o que realmente está acontecendo. A criança precisa ter essa liberdade para conversar tanto com os pais, quanto para a liderança do clube, quanto para os conselheiros, entendeu? Para ela abrir o coração. Se ela não tem essa liberdade, pastor, ela não vai falar. Ela vai sofrer sozinha, a ponto de, como nós já vimos, criança tentar o suicídio porque ela não conseguiu conversar.
Sim. Então, por isso que precisa abrir essa margem aí para conversar. E temos outros aqui, para idosos, né? Não fornecer dados, até para criança mesmo. Se você não fornece dados, você não fornece... Eu já tive um caso que uma criança ligou para a gente desesperada. Vem aqui em casa, falei, o que está acontecendo? Eu falei para o MOB para onde eu morava e ele está vindo aqui. A criança passou o endereço da casa dela. Entendeu? Então a criança precisa entender que ela não passa os dados dela via internet de jeito nenhum. Desconfie de promessas fáceis, de doações que existem em cadastros. Em caso de ligações de emergência, tente confirmar. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, eu tenho uma percepção aqui, Zane, que assim, ó, isso vale para adolescente, isso vale para adulto e especialmente para idosos. Você já passou pela situação de não saber mexer em alguma coisa do celular e ter vergonha de perguntar? Já. Então, eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas não quer pagar de tolo. Pagar o mico. Dizer assim, nossa, sou um cara desatualizado, eu não sei mexer nisso aqui, ó, me mandaram esse negócio, eu não tenho certeza se é, se não é. A gente tem que vencer esse orgulho, né? Sim. Tem que vencer esse orgulho, né? A minha mãe já caiu em golpe de internet. Eu tenho uma amiga que comprou uma árvore de Natal. Na época, a gente tirou muita onda dela, não tinha como, né? Uma árvore que valia R$5.000, ela pagou 600. E eu falava, amiga, como que você não viu? Aí ela falava, não, mas eu vou receber. Não recebeu. Então, a gente tem que... Mas esse é o golpe da barraca que eu acabei de falar pra galera aqui, que vários clubes já caíram nesses golpistas sem vergonhas, entendeu? Que clonam ali, apresentam, ó, estamos vendendo barraca canadense, estamos vendendo boots aqui de caminhada, estamos vendendo... Baratíssimo, né? Estamos vendendo casaco de desbravador e tal. E é o golpe? E aí você vê ali o valor, você vê o valor ali, por exemplo assim, o valor real da botina, vamos dizer que é R$350. Aí o cara tá vendendo a 100. Você fala, cara, vou comprar umas 10. Tá muito barato, o clube tá todo mundo precisando. Então isso acontece e é cotidiano. Então a gente precisa acender o alerta, ver se a página é verdadeira, entendeu? Na nossa família a gente tá criando códigos. Por exemplo, o Erickson me ligou aqui, ele quer R$1.000 emprestado, entendeu? Eu tô te ligando. A gente tem um código, uma palavra. E aí, se você responder a outra palavra, é que você já sabe. Então, você precisa criar estratégias para vencer esse mundo louco. Nós estamos entrando numa fase... A IA, nós estávamos falando aqui da IA, né? Porque a gente não vai ter mais uma noção do que é verdadeiro e do que é falso. Então, a gente precisa tomar, sim, esse cuidado. Legal. Amiga, vamos fechar aqui o conselho bíblico, então, para a galera que nos ouviu até aqui. E para eles, de repente, agora vão preparar aqui um resumo dessa aula, um parágrafo, vai mandar para o seu regional para cumprir o requisito aqui do nosso curso de treinamento para a diretoria. Você vai ter que fazer esse pequeno resumo e aí você pode terminar também com essa reflexão bíblica e, quem sabe, imaginando ações que você vai implementar no seu clube para combater a violência digital. Então, pensa... Que tipo de ações, com base em tudo que a gente falou aqui, você poderia fazer agora na prática no seu clube para, de repente, ajudar os desbravadores a ajudar a meninada? Escreve isso aí, um parágrafo, você vai mandar como relatório para o seu regional. E, óbvio, não vai ficar só no relatório, você vai fazer isso no seu clube. Esse é o objetivo do treinamento. E a gente termina aqui, então, com uma reflexão. Deixa eu só ir aqui, pastor. Vamos lá. Eu só vou mostrar e eu volto na reflexão bíblica. Canais de ajuda onde eles encontrarem. Sim, vamos lá. Onde denunciar, para quem ligar, como conversar. Se você está se sentindo ameaçado por alguma circunstância e você está vendo, às vezes, está vendo ali que não está conseguindo solucionar o problema, tem alguém... Zane, isso aqui eu acho que é legal. O cara parar, printar, você faz um script disso aqui, e você vai entregar isso aqui para cada desbravador seu. Vamos lá, Zane. Então, aqui nós temos, Disque 100, que é a Ouvidoria dos Direitos Humanos ali, recebe denúncias, entendeu? Você precisa, porque às vezes a gente fala assim, mas na internet não tem nada que eu fazer, pastor. Eu não tenho o que fazer. É na internet. Não, tem sim. Eu preciso ligar para a central de atendimento. Nós temos aqui o Disque 100. Já tudo isso aqui é cadastrado. Eles vão atrás. Nada está ficando por ficar. Então, eu preciso também ter consciência disso, que aquilo que eu escrevo pode repercutir ruim para mim. Então, assim, eu vou acessar, vou ligar, vou ver para quem. Nós temos aqui a ouvidoria, nós temos o contato aqui do 6196
esse daqui que é via WhatsApp, as delegacia de cibercrimes, né? Que eles falam cybercrimes. Então, você vai entrar em contato e denunciar. Se você sente que você já fez tudo que você poderia fazer e a pessoa ainda continua te perseguindo, meu amigo, minha amiga que está assistindo aí, galerinha, não deixe de denunciar. Porque eles vão atrás. Porque às vezes a gente, como clube, a gente não consegue fazer tudo também, né, pastor? A gente não consegue realmente fazer com que a lei seja evidenciada. Mas esse pessoal aqui, eles são especialistas, eles vão te ajudar e não pode ficar quieto. Legal. A gente não pode ficar quieto diante da situação. Isso aqui é muito importante. E então nós vamos aqui propriamente dito para 2 conselhos bíblicos sobre essas questões. São duas passagens bíblicas que eu quero fechar e temos tantas outras também, se você quiser ler, te deixo aí algumas dicas. Nós temos aqui, ó, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Trate o seu amigo do seu clube, trate os seus amigos da sala de aula, trate a sua família como você gostaria de ser tratado. Não coloque ali sobre a pessoa a culpa. Não. Trate, faça a diferença. Você vai ver como vai te fazer bem. Outra coisa, busque sempre o que é justo, puro e amável. Filipenses 4, verso 8. Busque a Deus em todo tempo. Seja uma testemunha viva. Coloque coisas boas nas suas redes sociais, nas páginas do clube, sabe? Sempre exaltando o Deus a qual nós cremos. E a galerinha, sabe? Mostrando, coloque a galerinha ali fazendo as unidades, promovendo as unidades. Olha o que isso aqui, como é legal ser desbravador. E é legal, né, pastor? Sim. É muito gostoso ser desbravador. Meu filho tá apaixonado, sabe, pastor? Amém. Apaixonado. Deixa de viajar para ir na reunião do clube. Não quer mais saber, só pensa em clube. Por quê? Porque ele sabe o quão importante que é. E o quão legal é realmente as atividades que nós temos ali no clube. Então, esses 2 conselhos, trate os outros como gostaria de ser tratado, Mateus 7, verso 12, e busque sempre o que é justo, puro e amável, porque o céu é o limite, e é lá que, assim como o clube, assim como o Ministério da Mulher, nós queremos chegar. Valeu, obrigado, minha amiga. Tamo junto, pastor. E nós ficamos por aqui, mais um MDA Connection. Até a próxima, pessoal.